E aí chovendo no molhado, porque eu fiquei pensando na questão da importância de fazer exercício físico, né? Então isso todo mundo já tá careca de saber. E aí eu vou falar só um pouquinho sobre minha experiência cotidiana, assim, né? E aí outro dia eu estava conversando com uma amiga, com a Lúcia, e aí ela perguntou como é que eu me sentia em relação às corridas, assim, e aí eu comentei que quase todo dia eu sempre sinto preguiça antes de eu sair, né? E uma das coisas que eu comecei a fazer é não fazer alongamento nenhum, é simplesmente trocar de roupa, pôr o iPod, né? Porque sem música eu não consigo, e simplesmente sair de casa, porque várias vezes eu já percebi, eu já me boicotei na hora que eu tava para sair, e aí comecei a distrair com alguma outra coisa, de repente bateu aquela preguiça e aí eu desisti de fazer o exercício, né? Então hoje eu não faço alongamento nenhum, não faço aquecimento nenhum. O melhor aquecimento é começar rápido. E aí, durante a corrida, eu estava também pensando sobre esse assunto assim, né? E sentindo no meu corpo. Eu sou uma pessoa também que percebo cada cada sensação, assim, várias vezes eu observo como é que meu pé está tocando no chão, se eu estou apoiando mais com a parte interna do pé, se eu estou apoiando mais com a parte externa, se eu estou mais no calcanhar, se eu estou mais na parte da frente. E eu acho que isso também é uma certa influência da meditação e dessa observação contínua, assim, de como que está o corpo, né? E aí, eu vejo também como que nessa questão de acelerar os batimentos cardíacos, né, e como que depois de pelo menos aí uns 20 minutos o corpo já começa a dar uma modificada, né? Então essa suada e essa elevação dos batimentos cardíacos é muito importante porque o corpo tem vários mecanismos de autorregulação, tanto durante a atividade quanto depois, aí 2, 3 horas, ainda depois da atividade física, né, a gente fica sentindo aquele benefício, a liberação de hormônios, como por exemplo a endorfina, né, que dá aquela sensação de prazer. Aí você chega em casa, né, naquele êxtase. Em inglês eles têm um termo que chama runner's high, né? Então é o barato do corredor, justamente porque você, depois de um certo tempo, se passa aquele desconforto de quando a gente está aprendendo, né? Para quem nunca correu, os 2 primeiros meses são dureza, assim, até você ter um ritmo de corrida, assim, e 2 meses, assim, tô sendo otimista se você for uma pessoa que for muito determinada, né? Então, assim, muita gente desiste da corrida justamente porque não consegue passar desse estágio inicial do desprazer, do desconforto, para realmente chegar nesse estágio onde você não tem que é assim, né? A preguiça continua, mas você não tem mais aquele desconforto total, né? E aí, nas minhas observações também, eu vejo que o meu, como é que fala? A hora que você virou a crina ali da montanha, são os 12, 13 minutos, assim. Na hora que eu chego nos 12, 13 minutos, que ainda é aquele desconforto, assim, é a hora que começa a dar uma melhorada, a hora que passa de 15 minutos, o corpo já está quente, já está legal, e aí parece que você fala assim, olha, se eu precisar correr mais, eu dou conta. E aí também a música é essencial, né? Eu acho que teve 2 ou 3 vezes só em 8 anos de corrida aí que eu corri sem música. E uma delas foi legal, a outra foi uma tortura, assim, de extremamente entediante, assim. E essa questão da música também é muito legal, porque eu sempre faço trilhas para eu correr. Normalmente eu gosto de trilhas mais animadas, mais agitadas, mas também já corri com músicas meditativas e foi muito legal também, assim, a experiência. É bem tranquilizante, assim. E aí tem uma outra questão que eu também acho muito interessante, que no meio desse percurso de corredor, um dia eu descobri isso, que foi a inércia pode ser contrária também, né? Então a inércia, seja, quanto mais parada a gente fica, mais a gente mantém essa tendência de querer continuar parado
E quanto mais a gente exercita, põe o corpo em movimento, mais a gente ganha energia, né? Então teve uma vez que eu estava mudando e aí tinha um monte de coisa para fazer, tinha que né, carregar a mudança e tal. E aí eu tinha corrido de manhã e aí de repente 11 horas da manhã assim eu tava sentindo naquela energia do dia de nossa, não é possível, né? Era para eu estar cansado e na verdade era só a mente falando assim, você tem que estar cansado porque você fez exercício físico, mas na verdade o corpo tava super cheio de energia, né? E eu vejo isso no meu dia a dia também, assim, em geral eu trabalho até 10h30, né? E aí volto para casa, chego em casa umas 11 horas. E nos dias que eu não faço exercício físico, eu me sinto mais cansado, às vezes, e mais com energia baixa do que nos dias que eu faço exercício físico, né? Então é muito, muito legal isso, assim, de perceber que o corpo mantém um pouco dessa energia aí durante o resto do dia, né? E aí, por último, que eu não vou falar extensamente sobre isso, mas que também é outro chovendo no molhado, é a questão da alimentação, né? Então, coisas que eu percebo hoje na minha alimentação, eu como pouca carne, então eu tenho tentado restringir para 1 ou 2 vezes por semana só a carne. Ainda é difícil para mim essa questão do vegetarianismo, mas eu acho que eu já estou num bom caminho, assim, só de eu conseguir restringir para 1 ou 2 vezes por semana, isso já é muito positivo. Aí o que eu sinto é que a minha digestão é muito mais rápida, assim, coisa que minha vida inteira não foi assim. Às vezes eu vou no banheiro 2 vezes por dia, isso também era uma coisa que é extraordinária. E o corpo também fica muito mais leve, né? Mas o que eu acho que é o grande perigo do vegetarianismo, e aí eu acho que por isso também eu não decidi virar vegetariano, é a questão do carboidrato, né? Então, assim, carboidrato é uma delícia. Só que comer muito carboidrato eu acho que às vezes é mais prejudicial do que comer a carne, né? Assim, então, o que eu, assim, nos meus anos também de tentativas aí de virar vegetariano, eu via que quando eu não comia carne, aí a gente acaba compensando, aí você come muito carboidrato, muita porcaria às vezes assim, para tentar suprir essa fome. E aí também a mesma coisa em relação a questão de começar exercício físico, né? Quando você começa a cortar as coisas da sua alimentação, a gente também tem que tolerar aí um prazo para a gente fazer essa mudança, porque o organismo sempre pede de volta aquilo que ele já estava acostumado a receber, né? Então, quando eu cortei a carne, eu fiquei 2 semanas assim com muita fome na hora do almoço, era difícil, sabe? Muito difícil assim. Hoje já está mais de boa. Eu acho que né, eu já não como mais tanto igual eu comia. Eu costumava comer 600, 700 gramas no almoço. Né? Hoje eu como entre 400 e 500 gramas. Às vezes até menos de 400, um pouquinho, dependendo do dia. E aí também não gosto mais daquela sensação de ficar pesado demais depois do almoço. Assim. Até final de semana, em festa de família, assim, ainda tem esse hábito, né? Que é uma coisa que eu também gostaria de cortar. E aí atualmente tem 2 semanas que eu não estou comendo açúcar, também depois de pelo menos umas meia dúzia de tentativas aí de tenta e fracassa. Então, assim, lógico que eu comi um chocolatinho, uma coisa assim, tem açúcar, eu sei que tem açúcar. Mas eu não estou colocando açúcar nem no meu chá, nem no meu café, nem no meu suco. E aí está sendo muito, muito positivo. Eu acho que, como já tem essas 2 semanas, agora eu já estou ficando acostumado mesmo. Então, o desprazer que eu estava sentindo de comer as coisas sem açúcar, ele já está passando. E aí a gente começa a ficar mais perceptivo nessa questão do sentir o gosto, sentir o sabor das coisas, né? E como que a gente mascara isso muito com a questão do açúcar. Bom, acho que é isso por hoje.
Espero que vocês tenham gostado aí. E aí, só para terminar, eu gravei um vídeo desse devaneio a pedidos da Flávia. Então, estou fazendo essas experimentações. Vamos ver se vai dar certo. Vou postar lá no YouTube. Quem quiser, eu vou colocar o link aqui e a gente vai se falando, beleza? Um abraço, bom final de semana para todos. Tchau, tchau.